Salve, salve pessoal, começando mais um vídeo do canal Nocaute da Noite. Eu me chamo Adriano, no vídeo de hoje vamos estar falando um pouco sobre a luta de Carlos Prates e Jack Della Maddalena. E que luta extremamente brutal. Mas antes, peço a todo mundo para estar se inscrevendo no canal, deixando o like, compartilhando. Sua inscrição, seu like é muito importante e ajuda demais o canal a crescer. Sem enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, brutal. Isso que é uma luta. Desculpa a todo mundo que gosta de outros estilos, né, cara? Eu não quero ser ofensivo. É nada disso, é mais gosto pessoal mesmo. Mas isso que é uma luta de verdade, cara, brutal. Com requintes de crueldade, literalmente. Cara, Carlos Prates tá preparado, mano, tá preparado. Que loucura foi essa? Que aula, que luta agressiva, que luta... perfeita, né, cara? Perfeita. Controlou bem a distância. Aqueles low kicks ali, cara, destruiu a perna de Jack Della Maddalena. E lembrando, o forte de Jack Della Maddalena é o boxe, é a luta de strike. Carlos Prates passou por um ex-campeão como se fosse nada, cara. Como se fosse nada. Extremamente preparado. Vamos analisar um pouco aqui o futuro de Carlos Prates, porque falar dele, tirando a derrota dele para Ian Garry, ele até agora no UFC é irretocável. E ainda no último round contra Ian Garry, ele quase nocautia, né, cara? Então, meu, que luta extraordinária. Essas lutas aí que faz valer a pena você gostar do esporte. Mais uma vez, eu não quero ser ofensivo, não quero desmerecer nenhum estilo de luta, né? Mas é isso que me faz gostar do MMA, cara. Uma luta extremamente brutal. Ali você pode alinhar brutalidade, técnica, agressividade, objetividade, aulas, cara. Isso aí me deixa extremamente empolgado. É por isso que eu gosto de MMA. Me perdoa quem gosta de wrestling, mas não, cara. Isso é luta de verdade no meu ponto de vista. Respeito todas as... Tem que deixar muito bem frisado. Respeito todos os estilos, cara. Mas isso aí é o que desperta paixão na gente de querer assistir luta, pelo menos do meu ponto de vista, né? E aí você pensa o seguinte, cara, olhando para Carlos Prates, ele não tem adversário nessa categoria. Ah, Ian Garry venceu ele. Cara, no nível que Carlos Prates está nessas duas últimas lutas aí, aquela derrota para Ian Garry, no meu ponto de vista, foi um detalhe, um ajuste, ou uma noite mal dormida, vamos dizer assim. Acho que nem Ian Garry tá no nível de Carlos Prates em termos de trocação, tudo, cara. O cara tá no alto nível. Até mesmo na defesa de queda ali, né? Ele não precisou tanta defesa de queda. Esse aí é o tendão de Aquiles, de fato, de muitos lutadores brasileiros no modo geral. E principalmente de quem é do striker, né? Originalmente da luta em pé. É a dificuldade, não tem jeito. Aí você para pra pensar numa luta dele contra Islam Makhachev. Islam Makhachev sentado na sua casa assistindo com essa luta. Se ele não quis sequer medir forças na trocação com Jack Della Maddalena, ele, depois desse atropelo de Carlos Prates, se uma eventual luta acontecer Carlos Prates e Islam Makhachev, você acha que Islam Makhachev vai querer ir pra trocação com Carlos Prates? Cara, e o que chama atenção, antes de eu falar de Carlos Prates e Islam Makhachev, uma possível luta, o que chama a atenção de Carlos Prates, além de todo o espetáculo de luta, né, cara, de trocação, você vê que tem no segundo round, eu acredito, que ele tomou um up e um cruzadão de Jack Della Maddalena limpo, velho, e ele sequer balançou, mostrando o seu, vamos dizer assim, o tanto que ele tem resistência e impacto de golpe, né? O queixo duro, literalmente, cara, ele não balançou, tomou 2 golpes limpos, a cabeça dele foi para trás e ele ainda ficou em cima pressionando, lembrando um pouco, né? Mas lá vem eu com minhas referências, Alex Poatan num jogo de imposição, né? De pressiona, e os low kicks ali, cara, na metade do primeiro round você já viu que ele já... o caminho das pedras foi ali, os low kicks. E aí você vê que Carlos Prates é um cara extremamente resistente, né? Absorção de impacto altíssima. Jack Della Maddalena acertou e aquela guarda dele baixa ali confunde pra caramba. A envergadura ele sabe usar muito bem, porque ele colocou em prática. Tipo assim, cara, essa luta foi tão... O absurdo de nível foi tão grande. Foi um cara extremamente... acostumado a trocação e um cara aprendendo a trocação. Por mais que ele tenha uma guarda boa, bons golpes, mas foi um absurdo. A disparidade foi abissal, cara, abissal. Porque o que me deixa espantado é o nível de Jack Della Maddalena, né? Todo mundo sabe que ele não é o supra-sumo dos meus médios, mas ele é um excelente lutador e ninguém bate campeão
Obviamente varia muito a safra, mas ninguém bate campeão à toa. Ele mostrou que ele era um campeão legítimo, né? Mas pegou um Islam Makhachev que dispensa comentários no seu jogo. Mas você assistindo essa luta, Islam Makhachev assistindo Carlos Prates e Jack Della Maddalena, você acha que Islam Makhachev vai sequer pensar em ir para trocação com Carlos Prates? No meu ponto de vista, eu já até adianto. Jamais ele vai nem sequer arriscar. Porque Islam Makhachev pelo menos ficou em pé ali até conseguir uma posição. Nem Carlos Prates, provavelmente ele já vai direto pro chão. Eu vou afirmar aqui, no meu ponto de vista, obviamente lembrando e deixando bem claro. Não sou analista, não sou especialista, longe disso. Somente um fã. Mas analisando, se Islam Makhachev lutar com esse Carlos Prates que lutou hoje aí, e Carlos Prates de fato conseguir controlar a distância e não deixar Islam Makhachev jogar pro chão, cara, Islam Makhachev não tem chance contra esse Carlos Prates aí. Por mais fã de Islam Makhachev você possa ser, ele não tem chance, cara. Ele não tem chance. Islam Makhachev pegou Jack Della Maddalena, tirou Jack Della Maddalena pra nada no seu jogo de imposição, de jogar pro chão, de Wesley mesmo, né? Do seu jogo típico. O que Carlos Prates fez aqui foi sacanagem, cara. Foi brutal. Foi uma disparidade abissal na trocação, cara. Que ele teve alguma dificuldade ali com um ou outro lutador, mas contra um ex-campeão, Jack Della Maddalena, foi brutal, cara. Foi brutal. Foi aulas. É porque eu fico muito repetitivo nas palavras, porque foi insano. A luta foi top demais. É aquele sentimento que a gente fica, cara, é pra isso que eu assisto luta. Pelo menos no meu sentimento. É por isso que eu gosto desse esporte. E, cara, é sem, vamos dizer assim, tipo assim, sem pensar em ser bom, teoricamente, né? É pensar ali, finalizar a luta. Na hora que Jack Della Maddalena cai e ele começa a destruir os low kicks ali na perna dele, cara, é pra finalizar a luta mesmo. A mentalidade tem que ser essa, porque se fosse o contrário, ele faria o mesmo. Carlos Prates ali não que ele é um cara cruel, na crueldade ali na questão de luta, né? E tem que ser assim, obviamente, mas ali com requintes de crueldade ali, né, velho? Jack Maddalena no chão ali, sem conseguir fazer nada, sem conseguir esboçar sequer um pingo de reação, pelo fato da imposição de Carlos Prates. Esse é o ponto, cara. A imposição de Carlos Prates nessa luta foi assim, absurdo. Olhando todos os adversários agora que tem a categoria, velho, tem um Michael Morales aí, que é uma briga boa para Carlos Prates. Acho que nem o Morales e o Carlos Prates devem lutar. A luta a ser feita nesse exato momento aí é a próxima de Carlos Prates, né? Carlos Prates, Islam Makhachev, é título, cara. Depois de uma vitória contra um ex-campeão número 1 do ranking, ele venceu o número 1, ex-campeão. Quem que ele vai pegar agora? Fazer uma luta mais negativo. É luta por título. Cara, insano, cara. Foi brutal. Há muito tempo a gente não vê uma luta de tanta dominância assim em vários rounds. Porque, vou dar um exemplo de Alex Poatan, de novo. O Alex Poatan dominou o Ankalaev em um round. Então, ali foi absurdo, né, cara? Foi tirado pra nada. Mas Carlos Prates com o Jack Della Maddalena foi 3 rounds de massacre, cara. Foi 3 rounds de imposição de física, técnica, QI de luta, força, todos os adjetivos possíveis nessa luta. Se você pegar e assistir novamente pós-luta, porque no calor da emoção a gente fica emocionado e tal, mas assiste de novo. É uma coisa absurda, cara. Extraordinariamente absurda. Cara, eu não esperava uma luta tão dominante assim. Eu esperava que Carlos Prates venceria Jack Della Maddalena, porque eu tinha um ponto de vista pelo fato de Carlos Prates ter a distância maior. Eu acredito que ele controlaria totalmente Jack Della Maddalena na aproximação. Ele não só fez isso, como ele aproximou e deu aulas, né, cara? Cara, eu tô abismado com a disparidade técnica dos dois e a brutalidade que foi Carlos Prates. E a diversificação de golpes foi absurda. Giro rodado, cotovelada, up, direto, cruzado, low kicks, joelhadas. Cara, aquelas joelhadas destruíram o Jack Della Maddalena. Foi assim um repertório, um arsenal de golpes que há muito tempo eu não via um lutador fazer tanto em uma única luta em apenas 3 rounds, né, cara? Porque geralmente o cara vai soltando os seus golpes, seus arsenal, em decorrer de rounds até o 5º round, algo assim.
A pressão dos golpes conectados foi tipo assim, algo absurdo, né, cara? E eu tiro o chapéu pra Jack Della Maddalena porque ele aguentou muitos golpes duros também. Então, ele não foi campeão à toa, reforço mais uma vez, mas a disparidade, cara, de nível foi muito notória, né? É isso que me chama a atenção, é isso que me pega como absurdo, né, cara? Eu tô impressionado com a disparidade técnica pelo fato de ser Jack Della Maddalena. Se fosse um cara menos ranqueado, algo em torno disso, ou alguma referência assim, tudo bem, mas um cara ex-campeão foi assim uma disparidade absurda. Concorda comigo? Discorda? Eu não consigo nem falar porque o calor da luta a gente fica muito eufórico, né? Deixe nos comentários sua opinião é muito importante. O que você acha da luta? Acha que Carlos Prates de fato tem que ir pro cinturão? Numa luta contra Islam Makhachev, quem você acha de fato que ganha? Deixe nos comentários, é muito importante. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe. Espero vocês no próximo vídeo. Fique com Deus.